Bom, estamos gravando. Eu queria dar, enfim, agora gravando as boas-vindas de novo ao Joel, que vai fazer a conferência final, a conferência de encerramento do nosso evento. A fala dele está intitulada como Trauma e Pandemia. O Joel é um nome que dispensa maiores apresentações. Psicanalista, professor titular da UFRJ, fundador do programa de teoria psicanalítica, professor aposentado da UERJ durante muitos anos no IMS, diretor de recherche na Universidade de Paris e uma figura central no nosso GT. É autor de diversos livros, dentre eles seu último, O Trauma na Pandemia do Coronavírus. O Joel marcou, como escritor, professor e colega, a formação de quase todos, talvez eu me arriscaria a dizer de todos aqui. Então, é isso. Joel, obrigado por falar aqui para a gente. A palavra é tua. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse grupo da Ampep, retomar o contato com os nossos colegas. Joel, deixa eu só pedir para você aproximar um pouco o seu microfone, se você puder. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou. Tá? Bem, estava dizendo que é sempre um prazer estar aqui no grupo do Ampep, né? Esse tema, a pandemia, pulsão de morte, que é o tema do nosso encontro desse ano, né? Dado a atualidade, né, da questão, né? da pandemia, né? E o que eu vou fazer com vocês é retomar aqui algumas teses do livro que eu publiquei, né, O Trauma na Pandemia do Coronavírus, né, talvez introduzindo umas pequenas variações, mas, fundamentalmente, é a estrutura desse livro que eu gostaria de apresentar. Talvez muitos de vocês já tenham me escutado, outros já leram o livro, né, mas, enfim... Então, eu acho que para puxar, né, o fio dessa questão, né, o coronavírus, essa pandemia que a gente está assistindo, que provocou uma debacle em todo o mundo ocidental e oriental, né, africano, né, também, né? Então, ela teve, por isso mesmo, é uma pandemia, né? Ela não tem um caráter localizado de uma epidemia do ponto de vista epidemiológico, né? Mas a gente pode dizer, de uma certa maneira, que a pandemia, né, exatamente porque ela colocou em questão, né, a suspensão de todas as atividades econômicas, né? Colocou em questão todas as nossas formas de vida que foram suspensas, né, pela própria pandemia, né? Ao lado, né, de recolocar na cena da discussão, né, uma discussão sobre o discurso da ciência, né? O fato é que a pandemia nos pegou todos de calças curtas, né? Todas as nações não esperavam ou negaram a possibilidade da pandemia acontecer, né? No caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, né? Quando o governo Obama entregou um relatório no final do seu governo ao governo Trump, falando na possibilidade de que uma pandemia severa iria acontecer, né? O Trump desprezou esse relatório, né? E a pandemia veio acontecer. Eu acho que a mesma coisa certamente aconteceu com os serviços sanitários europeus, né? O Serviço de Segurança Europeu referente à área de saúde, né? E ninguém se precaviu, né, de se antecipar a isso, né? De maneira que essa desestruturação e uma certa desconstrução provocada pela pandemia, né, no mundo inteiro, né, a gente pode dizer, e aí eu retomo uma tese que
que foi enunciada, né, pela... Como é o nome dela, meu Deus? A historiadora lá de São Paulo, Lilian Schwartz, né, que eu concordo inteiramente com ela, né, a gente pode dizer que o século XXI se iniciou com essa pandemia, né, considerando a extensão, a dimensão de descontinuidade que a pandemia provocou, né, a gente poderia dizer que o século XXI começou com essa pandemia pelo seu caráter abrangente, né, que ela representou, né, de forma que a gente está considerando, eu acho que a Lilian consideraria da mesma maneira, né, a, a seriação dos séculos, não do ponto de vista cronológico, né, estrito, mas do ponto de vista de um acontecimento decisivo, né, que provoque uma descontinuidade, né, na experiência histórica, né? Da mesma forma, há 100 anos atrás, o século XX começou com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, como um grande acontecimento decisivo, né, nessa perspectiva, deu início ao século XX, né? Então, a gente poderia dizer a mesma coisa a respeito dessa pandemia, né? Por todas as razões que, de uma maneira sintética, eu acabei de enunciar para vocês, né? Agora, a pandemia, né, enquanto acontecimento, né, propriamente dito, né, ele para ser abordada, né, como objeto de análise, de estudo, né, de pesquisa, né, ele tem que ser considerada como um fato social total, né, da mesma forma como o antropólogo Marcel Mauss, né, falou desse fato social total, que é um fato que tem a possibilidade de articular as dimensões biológica, social, antropológica, religiosa, né? Ela é um fato que articula diferentes dimensões da existência coletiva, né? De maneira que a pandemia é um fato social total, né? E, de uma maneira complementar, né, para a leitura desse fato social total, né, seria interessante lançar mão da teoria da complexidade do sociólogo Edgar Morin, né, que tem toda uma obra em torno de uma epistemologia da complexidade, né, exatamente para dar esse caráter abrangente do estudo desse acontecimento, né, e não cair em uma forma de reducionismo analítico, né, privilegiando uma disciplina ou outra disciplina, né? Então, nesse sentido, né, a pandemia ela tem uma dimensão biológica, ela tem uma dimensão médica, ela tem uma dimensão ética, ela tem uma dimensão social, ela tem uma dimensão ecológica, ela tem uma dimensão política, né? De maneira que, e da mesma forma como ela tem uma dimensão psíquica, né? Propriamente dita, né? Então, eu acho que a pandemia abrange essas diferentes dimensões, né, da experiência humana e da experiência social, né? E nessa medida, tanto a sugestão de ser um fato social total, quanto de ser uma experiência que merece ser analisada sobre a ótica da complexidade, eu acho que seria uma forma interessante de analisar a pandemia, né? Então, exatamente respeitando essa dupla dimensão do fato social total e da complexidade, né, a gente poderia dizer que a pandemia, a gente pode analisar ela em três dimensões diferentes,
que são, evidentemente, complementares ou suplementares, se vocês quiserem, né? Mas que constituem, do ponto de vista epistemológico, né? Três campos diferentes, ou três objetos diferentes. Né? O primeiro plano a ser analisado ou para ser referido, né? Eu não vou me alongar muito sobre isso aqui, né? É a dimensão médico-biológica da pandemia. Né? A pandemia provocada do coronavírus é provocada por um vírus, né? E, como vocês sabem, um vírus diferente das bactérias ou de outros organismos microscópicos, né? Ele não tem a capacidade de se autorreproduzir, né? E para que ele possa se reproduzir, é preciso que ele invada outras espécies animais para que ele possa, então, a partir dos organismos que ele parasita, né, invade, né, ele conseguir manter a sua possibilidade de ser um vivente. Né? No caso do coronavírus, né, os humanos se transformaram a partir de certas espécies animais nesse hospedeiro, né, que dá vida a esse vírus, né, com todas as consequências que nós nos referimos. Né? Por outro lado, a pandemia é uma doença sistêmica. Né? Inicialmente acreditava-se que a pandemia seria uma doença pulmonar, né? Na medida em que as mortes aconteceriam por problemas de ordem respiratória, né? Síndrome respiratória aguda, né? Onde as pessoas morriam, né? Sem capacidade de respirar, né? Mas logo em seguida se viu que aquilo que acontecia no aparelho respiratório, no sistema respiratório, era o efeito, né, de um processo de coagulação do sangue, né, de maneira a se produzir coágulos e trombos, né, que preferencialmente obstruíam as vias pulmonares, né, levando à morte, né, pela impossibilidade respiratória, né, dos sujeitos. Mas se viu também, né, que, além do pulmão, outros órgãos da economia corporal eram atingidos, como o fígado, por exemplo, né, os rins, que são bastante afetados pelo coronavírus, né, provocando sérios danos ao funcionamento renal. Né. O coração ele é também bastante afetado, provocando formas diferentes de miocardite, né, que aparecem às vezes só num período posterior do desenvolvimento da enfermidade, né, considerado como uma sequela, né, ou então você também tem acidentes que atingem o sistema nervoso central, sobretudo o acidente vascular cerebral. Né? Então, eu acho que tudo isso, delineia um pouco o campo biológico do vírus, né? o que é importante assinalar em seguida, né? É que o vírus, que a pandemia ela tem não apenas causas sociais, como a gente vai ver daqui a pouco, como ela também tem efeitos sociais devastadores. Né? De qualquer forma, né, há uma relação que já se estabeleceu na teoria epidemiológica das epidemias e pandemias, né, feita pelos epidemiólogos e virologistas, né, de que as pandemias e epidemias elas supõem sempre como condição prévia uma grande transformação, né, do espaço ecológico anterior, né, sobretudo destruição de florestas, né, como aconteceu no caso do coronavírus,
como aconteceu também na pandemia da peste negra na Idade Média, né? Onde a Europa foi devastada, né? As florestas europeias foram devastadas, então existe uma certa unanimidade, né, no campo da teoria das pandemias, de considerar que as condições ambientais, sobretudo as condições das florestas, são fundamentais, né, para o curso da pandemia ou para a produção da pandemia, da mesma maneira como a questão da água, né, e outros eventos do dito meio ambiente, como se fala numa linguagem propriamente midiática, né? Então, as condições ecológicas são absolutamente fundamentais, né? Dizem, né, os virologistas, né, que essa epidemia se deu pelo processo de destruição das florestas, né? Não apenas a floresta amazônica, mas outras florestas, né, que foram destruídas, né, pela etapa das nossas práticas econômicas, né, na medida em que o vírus vive no seu nicho nessas florestas, né, mas na medida em que essas florestas são destruídas, os vírus migram, né, para as grandes cidades, para tentar continuarem vivos, né? E que a pandemia do coronavírus teria sido produzido por isso. Agora, mais grave do que isso é eles dizerem que a pandemia do coronavírus não é um caso único, né? Novas pandemias virão, né? Não se sabe quando e como, mas virão. Se esse processo de destruição, né, do meio ambiente não for suspenso, né, se ele não for, de uma certa maneira, retificado, né. Então, há também uma unanimidade, né, no discurso dos ecologistas em relação a isso, né. Então, quanto a isso, também não tem a menor dúvida, né. Então, a pandemia, na medida em que os poucos cuidados que inicialmente a gente tinha, né, como encaminhamento de proteção da vida dos doentes ou dos pacientes, né, ou da população, né, melhor dizendo, né, que, na verdade, são procedimentos que vêm do século XVII, né, que são procedimentos construídos na época da peste inglesa, né, quando foi construído, né, esse dispositivo da peste, né, que nada mais é, nada menos é, do que você promover o isolamento das pessoas nas suas casas, você impedir a circulação das pessoas no espaço social e você fechar as fronteiras, né, tanto terrestres, quanto marítimas, quanto aéreas, né? Em todo esse dispositivo, né, com exceção dos aéreos, foi construído, né, com a pandemia, né, da peste inglesa, né, na época, né, muito devastadora, né. Então, é esse dispositivo que continuou em seguida, né, como um dispositivo de vigilância epidemiológica, né, que vai ser multiplicado, né, pela medicalização do social que se deu desde o século XIX, né, e que nós aplicamos ainda hoje como único procedimento mais ou menos possível para nós enfrentarmos uma pandemia do qual nós desconhecemos a forma de combatê-las por outros meios mais eficazes, né? Então, segundo Foucault, né, esse dispositivo da peste, construído no século XIX, né, no século XVII, ele foi o oposto, né, daquilo que ele chama do dispositivo da peste, né,
que foi construído na Idade Média, né, final da Idade Média, né, começo do Renascimento, né, onde os empestados, né, eles eram excluídos do espaço social, né, eles eram expulsos das cidades, né, alocados em leprosários, né, que ficavam fora do espaço social e, a rigor, era uma maneira de condená-los à morte biológica em consequência da morte social, né? Então, enquanto que o dispositivo da peste, da lepra, é um dispositivo de exclusão, baseado em razões de ordem moral e religiosa, no caso, né, era uma vingança de Deus pelos pecados provocados pelos humanos, né? No caso do dispositivo da peste, um outro procedimento foi colocado, que é o que eu chamo de uma exclusão inclusiva, né? Onde você é, a rigor, mantido nas suas casas, né? Onde você suspende as atividades econômicas e as atividades sociais, né? A não ser as ditas atividades essenciais, né? Como alimentação, seja serviços médicos, né? Para atender os doentes, né? Mas, a rigor, né, esse dispositivo que foi da peste, na sua versão atual, que foi mantida, né, onde você tinha adicionado o uso de máscaras, o uso de álcool gel, né, a lavagem das mãos regulares, né, esse tipo de dispositivo ele provoca uma desigualdade social evidente, na medida em que apenas as classes médias, né, aquelas que podem trabalhar em casa, né, ou aquelas que mantêm, né, um emprego regular. Joel, o seu microfone desligou. A síndrome respiratória aguda. Pronto. Então, as classes populares que vivem em condições iníquas no Brasil, né? Eles vivem em favelas, moram em espaço onde 10 pessoas vivem num espaço de 8 metros quadrados, vivem em lugares onde não tem água corrente, onde o serviço de dejetos também é inexistente, né? Então, as classes populares foram expostas ao pior, né? De forma que, além disso, essas classes populares foram obrigadas, né, pelo desemprego, a aderir a um trabalho informal, né, e, com isso, elas se expunham também à circulação em meios de transporte coletivo, né, de maneira que, né, era um meio enorme de contaminação, né, ônibus, metrô, barcas, né, de maneira que essas populações, do ponto de vista epidemiológico, foram as populações mais atingidas, né, pelo coronavírus. Quer dizer, existe uma clara demarcação social dos efeitos da pandemia, tanto que no que tange o número de contaminados, quanto que tange o número de mortos, né, decorrente dessa desigualdade social, né, provocado pela pandemia do coronavírus. Aliado a isso, né, exatamente por conta desses efeitos sociais devastadores, né, a gente sabe que a pandemia do coronavírus produziu uma outra epidemia, né, no Brasil, que é a epidemia da fome, né, que já se começou a se colocar na época dos momentos mais agudos da pandemia, né, e que agora
eles aparecem de uma maneira escandalosa, né? Considerando números de desempregados, de pessoas que não têm onde morar, né? E que, ao mesmo tempo, começam a criar novas formas de favelização em torno das grandes cidades, né? Então, toda essa população, né, paga um preço muito caro, muito alto, né? Por conta de que as suas condições básicas de vida, né, impossibilita elas de poderem ter acesso efetivo a essas medidas sanitárias, né, sustentada pelo discurso médico e pela Organização Mundial de Saúde, né? Isso vai por conta, portanto, de certas consequências políticas, né, e sociais que a pandemia provoca. Eu acho que esse é o segundo campo, né, da análise da pandemia, mas eu acho que tem uma terceira dimensão, um terceiro campo epistemológico a ser considerado, que é o que nos interessa mais como psicanalistas, que é a questão das singularidades, né? Então, é impossível ler essa pandemia sem considerarmos, ao mesmo tempo, o efeito delas sobre as singularidades, né? E, no que tange às singularidades, é preciso destacar duas dimensões dessa singularidade, né? Primeiro, a singularidade médico-biológica, propriamente dita, né? Isto é, sabe-se perfeitamente, né, hoje, que muitas pessoas são expostas ao vírus da Covid e ou não adoecem, ou têm formas muito leves da epidemia, da doença, né? De forma que elas atravessam aquilo como se fosse uma infecção respiratória leve, né? E tem pessoas, né, que, expostas às vezes a condições mais leves, inclusive, são capazes de contraírem formas graves da Covid, né? Da doença Covid, né? Muitos morrem num estalar de dedos, 2, 3 dias as pessoas morrem, ou então elas são hospitalizadas, né? E são obrigadas a fazerem aqueles tratamentos horrorosos, né? Completamente solitárias nos hospitais, a ter que ser entubadas, né? E então, e morrem, uma grande quantidade dessas pessoas morreram, né? Então a gente vê que tem uma diferença, né, na singularização da doença, que certamente está ligado a razões, seja de ordem genética, seja de ordem imunológica, né? Sem considerar, é claro, né, aquilo que os médicos chamam de comorbidades, né? Certas doenças são terrenos que fragilizam o sistema imunológico, né? Como as pessoas obesas, como as pessoas que têm câncer, ou as pessoas que são imunossuprimidas, né? Essas condições do terreno biológico das pessoas, né? Como comorbidades, elas facilitam, né, essa disseminação e a morte das pessoas que são por isso atingidas, mas mesmo quando não tenham comorbidades, as razões de ordem genética e imunológica também estão ligados a isso. Então, a gente tem um elemento muito importante aí de singularização, né, da experiência clínica, né, que os médicos têm que considerar na avaliação, né, dos casos e na construção dos dispositivos terapêuticos, né? Mas nós temos também, né, as singularizações de ordem psíquica, né? E por singularizações de ordem psíquica, eu quero entender, né, o conjunto de efeitos psíquicos que a pandemia é capaz de provocar em nós, né? Muitos desses efeitos, né, durante os momentos mais agudos da pandemia eram pouco falados porque a luta contra a morte se impunha com tal pregnância, né, com tal intensidade, né, que
os efeitos psíquicos apareciam como se fosse uma espécie de café pequeno, né? A não serem dados o devido destaque. Mas, na medida em que os momentos mais agudos se apaziguavam, né, vinha à tona, né, os efeitos devastadores provocados pela pandemia no campo psíquico das pessoas, né? Então, antes de eu propriamente explorar esse tema com vocês, que eu acho que é o que mais nos interessa, né, aqui, né, eu queria aludir a uma questão também de ordem mais abrangente, né, referido ao segundo objeto, né, a pandemia no sentido mais abrangente, né, que eu falei, dos aspectos sociais, políticos, econômicos, ecológicos, né, antes de prosseguir nessa análise das singularidades psíquicas, né? E para isso eu queria aludir à obra do Camus, né? A Peste, que muitos de vocês certamente já leram, né? Onde o Camus, nessa obra, ele fala de uma epidemia, né? De uma epidemia devastadora num país imaginário, né? Onde o Camus, de alguma maneira, ele está analisando ali, através da peste, os estados totalitários, né? Era essa a implicação do livro do Camus, né? Mas o livro do Camus serve para nós, né? Para pensarmos a pandemia no seu sentido estrito, né? E o Camus, numa determinada passagem desse romance, né? Um personagem comenta que, apesar de nós termos agora essa pandemia patente, né? Com todas essas mortes, com todo o estrago provocado pela pandemia, né? É preciso considerar que a pandemia começou antes dela se tornar patente. Eu acho que esse é o ponto fundamental a ser discutido, né? Por quê? Né? O que seriam essas condições prévias, preliminares, né? Que construir o terreno onde a pandemia vicejou, propriamente dita, né? E eu acho que, em relação a isso, não existe muita dúvida, né? Na medida em que aquilo que tornou o terreno fértil para que a pandemia acontecesse, né? Foram os processos de precarização social e dos laços sociais provocados pela expansão e a disseminação da forma, da ordem do mundo, como diz lá o Laval, né? Neoliberal, né? Quer dizer, então, essa nova ordem do mundo, né? Ela provocou grandes catástrofes planetárias, né? Ela provocou guerras na Ásia e no Oriente Médio, ela provocou um processo, né? de refugiados que buscavam, né, os Estados Unidos ou a Europa como forma de ter uma vida mais digna, onde eles pudessem sobreviver, né? Vindo da Ásia, da África, do Oriente Médio, da América Latina. Então, essas catástrofes naturais e políticas, né, que acossou esses países foram um efeito devastador daquilo que eu aludia inicialmente a respeito da destruição, né, do meio ambiente, né, provocada pelo neoliberalismo, né, ou radicalizado pelo neoliberalismo na medida em que esse processo se iniciou anteriormente, né. Agora, o que interessa, né, ressaltar, né, é que nesse processo de precarização dos laços sociais
provocados pela ordem neoliberal, né, por essa nova ordem do mundo, né, fez com que, né, as perturbações de ordem psíquica passaram a se notabilizar, né, na epidemiologia médica, de forma a transformar as depressões e as doenças e as perturbações psíquicas conexas, né, como sendo as doenças mais prevalentes no mundo desde 2018. Esse é o ponto que eu queria assinalar, né? Por que a depressão se transformou, né, e a melancolia, né, na doença mais prevalente do mundo, quando anteriormente, né, esse lugar nada nobre era ocupado pelas doenças cardíacas, pelo câncer, né, pelas doenças degenerativas do sistema nervoso, pela obesidade, pelo diabetes, né? E, de repente, todas essas doenças somáticas graves saíram da pista de chegada, e quem se notabilizou foram as perturbações psíquicas ligadas à depressão e as perturbações psíquicas conexas, né? Muito bem, então as depressões, as perturbações psíquicas conexas são o efeito direto no plano psíquico desse processo generalizado de precarização dos laços sociais. Esse é o ponto que me parece fundamental, né? Se não houvesse esse processo generalizado de precarização que marca a nossa contemporaneidade, né, isso não teria acontecido. Em relação a isso, só para tentar criar um balizamento histórico mínimo, né, para não parecer que eu estou chutando aqui, inventando ideias fora do lugar, né, esse processo de precarização teve um ponto de inflexão decisivo, né, com a crise do sistema neoliberal em 2008, né, quando houve a crise do sistema imobiliário, né, da venda de imóveis a granel, né, como se deu, né? Isso levou à insolvência dos bancos no mundo inteiro, né? De maneira que os governos, o governo americano, os governos europeus, o Banco Central Europeu e o Banco Central Americano tiveram que investir nesses bancos para que o sistema não quebrasse, né? Numa crise de dimensões propriamente apocalípticas, né? Então, essa crise de 2008, né, que foi o ponto de inflexão decisivo, que marcou o processo de crise do sistema neoliberal, né, foi esse momento decisivo que criou o terreno, né, para que ocorresse, né, esse tal processo de precarização do social que eu estou me referindo, né, e, ao mesmo tempo, né, todo o êxodo, né, dos refugiados, né, nos países africanos, do Oriente Médio, da América Latina, né, em busca de suas sobrevivências, né? Então, eu acho que esse é um ponto central, né, que não pode ser desconsiderado, né, se é que a gente quer analisar a pandemia como um fato social total, né, e que, ao mesmo tempo, provoca efeitos psíquicos singulares que são da maior importância, né? Então, em relação a isso, né, se o que eu disse até agora está claro, eu espero que esteja, né? A minha hipótese é que a pandemia tem um efeito traumático, né? Claro que a gente está vivendo agora um momento mais apaziguado, né? Não resolvido, mais apaziguado da pandemia, né? Muitos acreditam que a pandemia já acabou, né? Então as pessoas entraram numa espécie de oba-oba, né, de sair por aí, né, sem máscara, sem precisar lavar as mãos, né, aglomerando, né, coisa que já se fazia em outros momentos, mas agora
autorizados pelos governos e prefeituras, elas se sentem mais encorajadas a isso, né? E elas se sentem um pouco mais seguras, né? De poderem dizer não precisa mais desses dispositivos de segurança, né? Em relação a isso, eu queria lembrar, né, que o momento brasileiro de suspensão das máscaras pela melhora do quadro epidemiológico foi vivido há meses atrás, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, quanto na França, quanto na Itália, quando as pessoas acreditavam que a pandemia tinha acabado, né? Na Inglaterra, né? Também, né? E, de repente, por conta da suspensão desses dispositivos de segurança, a pandemia voltou, né? Com muita intensidade, né? Através dessa nova variante Delta, né? Indiana, né? De forma que nós não estamos fora de correr o risco de termos uma nova onda, né, da pandemia daqui para frente, né? Não estou desejando que isso aconteça, me entendam bem, né? Mas estou dizendo que isso é possível que isso aconteça, como aconteceu nesses países, né? Todos. Agora mesmo, né, vocês veem que a Inglaterra, que tem um alto nível de vacinação, ela está novamente com um número de contaminados e mortos elevadíssimo, né? Isso porque as pessoas vão para o metrô, né, sem máscara, elas circulam pelas ruas sem máscara e voltou, né, a aumentar o número de casos e de mortes na Inglaterra, né? Quer dizer, então, e se considerarmos ainda, eu acho que isso é um ponto bastante importante dessa leitura mais abrangente, né? Que o processo de vacinação se concentrou, sobretudo, nos países ricos, né? Os países emergentes, né? A gente está diante de um problema sério para o futuro, que é o fato de que a África tem apenas 10% da sua população vacinada, né? O que significa o seguinte, né? Com 10% da população vacinada, a África pode ser o laboratório onde novas variantes do coronavírus possam acontecer. E, a partir da África, voltar a contaminar tanto a Europa quanto as Américas, né? Quanto a Ásia, né? Quer dizer, então, nós estamos diante de um problema que implica aí não só um problema epidemiológico, mas um problema de solidariedade coletiva, né? De nós termos que nos preocupar com a Ásia, né? com a África, perdão, né? Porque isso é uma ameaça para todos nós, né? Então, vale aqui enfatizar, né, que a pandemia, ou saímos todos juntos dessa, ou ninguém vai sair dessa. Essa que é a verdade, né? Eu acho que o exemplo da África é emblemático disso, né? E nós temos que considerar isso devidamente, né? Agora, voltando à questão das singularidades, já falei bastante aqui, né, Daniel? Vou tentar pressar um pouco o passo, né? A questão das singularidades, né, em que eu falei que a hipótese de base que eu sustentei e continuo sustentando em relação ao coronavírus é que ele tem uma incidência traumática sobre o psiquismo, né, propriamente dito, né, na medida em que, como vocês sabem, como psicanalistas, né, o aparelho psíquico ele tem dois procedimentos para lidar com o perigo, né? O primeiro deles é tornar visível o invisível, e o segundo, tornar nominável aquilo que é inominável, né? São as duas formas pelas quais, né, desde o Freud, desde inibição, sintoma e angústia, né, o Freud trabalha, né, com essas categorias, né, de nominar o inominável
e tornar visível o invisível, né? Para que a gente possa constituir aquilo que o Freud chamava de angústia sinal, né? Então, a angústia sinal é uma maneira de se antecipar ao perigo, tornando visível o invisível e o não nominável, nominável, né? E, portanto, esse vírus, né, ele ganha um lugar específico, né, de não poder entrar no radar da nossa angústia sinal, exatamente porque ele é algo, por um lado, invisível, né, e, por outro lado, não nominável. Né? Porque invisível, vocês poderiam dizer, bem, mas qualquer bactéria é invisível, né? Com certeza é, né? Ninguém tem um microscópio nos olhos para ver as bactérias por aí, né? Então, apesar de ser invisível, né, as bactérias também, ela é nominável, né, porque a gente tem um aparato científico, um aparato tecnológico, um aparato terapêutico para lidar com as bactérias, né, ou outros vírus que já são controlados pela medicina e que nós estávamos diante de um vírus completamente desconhecido. Né? Quer dizer, então, nós estávamos jogados no escuro, né, em relação ao vírus do coronavírus, né, na medida que a gente não podia nem visualizá-lo, nem nomeá-lo. A medicina, durante esse 1 ano, 6 meses, 7 meses, caminhou bastante, né, não o suficiente, mas bastante. Né. O grande ganho que a gente tem hoje são as vacinas, né, mas mesmo as vacinas nos pregam peças, porque mesmo pessoas que tomaram 2, 3 doses de vacinas tiveram novamente infecções e muitas delas morreram, né, com o coronavírus. Então, caímos novamente lá na equação que eu falei antes da singularidade biológica. Tá? Então, o vírus é um objeto que provoca, né, uma experiência, né, onde a angústia sinal não funciona, né, onde nós estamos diante, né, daquilo que a gente poderia chamar com Freud de uma angústia do real. Né, uma angústia do real diante do qual, né, nós não temos meios de defesa palpáveis. Né? Então, a porta de entrada psíquica desse temor, né, é uma experiência de neurose de angústia violenta, né, que as pessoas ficam tomadas pelo medo da morte, né, e não me venham a dizer que isso hoje já não é um problema, porque essa semana eu peguei um táxi, né, para fazer uma coisa que eu devia fazer, e o chofer do táxi disse assim, pô, as pessoas vivem apavoradas, elas entram aqui no táxi, querem saber se as pessoas que vieram antes usaram máscara, não usaram máscara, se nós não querem entrar no táxi, se o motorista está com máscara, não está no máscara. Né? Por outro lado, um dia desse, alguém próximo a mim pediu um Uber, né? E a central do Uber disse assim, mande uma foto sua de máscara, senão o Uber não vai te pegar em casa. Então, para mostrar que a situação continua gerando pânico, né, propriamente, né, apesar de vivermos, repito, um momento mais apaziguado. Né? De qualquer maneira, né, no momento em que a pandemia se colocou, né, a gente se viu diante, né, de uma neurose de angústia ou de uma síndrome do pânico, como gostam de dizer os psiquiatras a respeito disso, né, onde as pessoas viviam uma experiência de iminência da morte, né, falta de ar, aceleração cardíaca, arritmia cardíaca, suores frios. Né? Muitas dessas pessoas iam aos hospitais por conta da falta de ar, achando que elas tinham contraído o coronavírus. E, paradoxalmente, muitas delas adoeceram, né, por conta dessas idas aos hospitais. Né? Isso é reportado pela crônica médica, né, jornalística, né, na medida que isso aconteceu. Então, digamos que
que o sintoma de base, a condição de base, né, do coronavírus, né, do Covid-19, né, da doença, o efeito psíquico né, efetivamente a neurose de angústia. E a neurose de angústia vai sofrer um conjunto de efeitos, né? Ela vai sofrer um conjunto de derivações, né? Digamos assim, né? Uma boa palavra, né? Para falar do conjunto de transformações que essa neurose de angústia vai ter sobre o psiquismo. A segunda formação sintomática que a gente pode assinalar, né, é efetivamente a hipocondria, né? Durante a pandemia, né, as pessoas nesse estado de pânico e nesse estado de perda dos referenciais de si, né, passaram a considerar, né, passaram a desconhecer, né, os signos que viam do seu corpo, né? O que quer dizer o seguinte, que qualquer signo que vinha do seu corpo passava a ser interpretado como um sinal infalível de que a Covid bateu a porta, né? Eu conheço pessoas, pacientes, né, que, diante desse temor hipocondríaco, eles passavam o dia inteiro lavando as mãos, né, sem parar, de maneira que eles passavam um dia sem fazer nada, né? Porque o tempo deles todos era a manutenção desse ritual obsessivo-compulsivo, né? De lavagem de mãos, com medo exatamente dessa experiência hipocondríaca que trazia a presença infalível do vírus, né? Uma terceira formação sintomática, né, foi a eclosão de diversas formas de doenças da pele, reações térmicas, né? Exatamente porque a pele é um órgão de passagem, né? Ou uma experiência de passagem entre o interior do corpo e o exterior. A pele, enquanto borda ou enquanto fronteira, é uma estrutura muito sensível, né, a esses abalos vindos do exterior, de maneira que as pessoas passaram a ter reações térmicas, né, muito violentas, né, diferentes formas de eczema, né, diferentes formas de coceira, né, e mesmo a reagudização de doenças que as pessoas já tinham, né, como diferentes doenças autoimunes, como vitiligo, psoríase e etc. Né? Então, a pele é o terceiro espaço que constitui um campo específico dessas formações sintomáticas, né? Um quarto ponto sintomático importante, né, são as depressões e a melancolia, né, onde, na medida em que o espaço vital nosso, né, foi restrito, né, na medida em que a gente passou a circular num território caseiro mais restrito, ou, quando muito, né, os mais corajosos dão uma volta pelo quarteirão em torno da sua casa, né, para fazer um certo exercício, né, manter uma certa cuidado físico, né? Essa restrição do nosso espaço vital, né, provoca aquilo que o antropólogo Pierre Bourdieu, o sociólogo Pierre Bourdieu, chama de uma alteração no nosso sistema dos nossos hábitos, né? Ele pensa que o ethos dos nossos horizontes de vida nas nossas diferentes classes sociais, elas são articuladas a hábitos corporais, né? A formas da gente lidar com o nosso corpo, né? Com a nossa corporeidade biológica, né? E que esse sistema de hábitos, nosso sistema de hábitos, foi altamente transformado com a pandemia, né? Por conta de que o nosso espaço vital ficou restrito. Então, o efeito disso é um esvaziamento da nossa potencialidade de vida, né, do qual redunda, né, uma experiência depressiva mais ou menos severa, né,
mas um esvaziamento vital certeiro, né? E mesmo estados melancólicos, né? Para dar 2 exemplos para vocês, houve muitos suicídios de idosos nessa pandemia por conta de que os idosos, né, ao não terem mais contato, vivendo sozinhos ou com seu companheiro ou companheira, né, sem poder ver, tocar, beijar os seus filhos e netos, né, eles se sentiam abandonados, né, e esse abandono que eles sentiam, ele se desdobrava num sentimento de autoabandono, né? De forma que eles paravam de tomar banho, paravam de comer, e muitos deles vieram a se matar. Da mesma forma, na França, né, os jovens universitários que viviam confinados em quartos de 6, 8 metros quadrados, né, onde eles tinham apenas a cama, ou quem sabe uma televisão ou um computador, né? Eles viviam presos nesse espaço e eles começaram a mandar mensagens de que eles iam se matar, porque eles não aguentavam mais essa qualidade de vida, né? Razão pela qual o governo francês, né, inventou uma história chamada cheque psy, mandava para todos esses universitários um cheque para que eles procurassem um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista, né, para que eles pudessem se tratar, se medicar ou se tratar psicoterapicamente, né, para que eles não se matassem. Então, vocês veem que isso é um fenômeno muito difundido, né? Além do mais, né, como vocês também sabem, né, a gente assiste nos últimos meses no Brasil uma espécie de epidemia de suicídio de jovens adolescentes. Pessoas das classes privilegiadas, né, alunos das escolas de elite, Escola Parque, São Vicente, Santo Inácio, né? Muitos adolescentes se mataram por razões aparentemente imotivadas, né? Mas que eu acho que está ligado exatamente, né, a esse esvaziamento vital, né, e essa impossibilidade de expansão provocado pelo coronavírus, né? O quarto, formação sintomática, eu já falei para vocês, né, que é esses rituais obsessivos compulsivos em torno das práticas de limpeza, né? Eu não vou me repetir, né? Mas eu acho que é uma formação sintomática importante, né? Que se dá, né? Uma quinta ou sexta formação sintomática importante, né? É o incremento violento do número de drogas, né? Seja elas medicamente legitimadas como antidepressivos e tranquilizantes, sejam aquelas consideradas ilícitas, né, como a cocaína, êxtase, etc., né, as pessoas aumentaram o consumo dessas drogas com o objetivo de se automedicarem, né? Era uma maneira delas regular a sua angústia, né, o seu pânico, a sua depressão, né? Então houve um aumento, né, do consumo dessas drogas, da mesma forma como houve um aumento, né, do consumo de comida, né, de maneira que existe um sobrepeso que foi provocado pelo coronavírus, né, quando não obesidade, né? Isso também é um subproduto, uma derivação desses processos de angústia, né? E, finalmente, nesse tópico ainda, né, vocês sabem que os adolescentes e as crianças, né, tentaram se evadir da angústia de estarem confinados em casa através de uma compulsão de brincar com jogos de computador, né? Então, os jogos de computador criou uma verdadeira compulsão, né, como maneira de lidar de sair para um espaço virtual diante daquilo que existia de
terrível ou de traumático na experiência propriamente real, né? E, finalmente, né, não ainda finalmente, né, mas também, né, o incremento da violência doméstica, que isso aí também é uma unanimidade internacional em todos os países. A gente assistiu um aumento da violência dos homens contra as mulheres e contra as crianças, né? São os homens que jogam sobre as mulheres e seus filhos, né? A sua sensação como é que eu digo, de se sentir impotentes diante da pandemia, né? Uma maneira um pouco ilusória de serem impotentes ou viris é o exercício da força física contra mulheres e crianças, né? Então, houve um aumento da violência doméstica, da mesma maneira como houve um aumento do número de divórcios, desde que a epidemia estourou na China em dezembro, janeiro do ano passado, né? E, finalmente, eu acho, diante de uma questão mais ampla, né, que está ligado a isso tudo, que é a melancolia, né, muito mais grave que a depressão, né? E eu acho que a melancolia ela se liga tanto a essa desvitalização que nós estamos vivendo, né, como também essa melancolia ela tá ligada a um incremento gigantesco de mortes que caem sobre as nossas cabeças. Só no Brasil nós temos 605 mil mortos, né? Então, esses mortos foram tratados de forma indigna, né? Foram enterrados em condições indignas, sem rituais funerários, né? Muitos deles em fossas coletivas, né? Sem nenhuma individualização do morto, né? De maneira que nós contraímos uma dívida em relação a esses mortos, e uma dupla dívida, né? A primeira dívida é termos tratado ele de uma maneira iníqua, né? E segundo, né, é que a gente sempre se pergunta, diante desses mortos do coronavírus, né, aquilo que os sobreviventes do Holocausto se perguntam a respeito daqueles que morreram, né? Em que eles se perguntam assim, por que foi eles que morreram e não eu? O que eu tinha que me permitiu sobreviver? Ou qual foi o privilégio que eu tive para sobreviver, né? E que eles não tiveram, né? Então, eu acho que isso cria uma experiência de dívida com nós sobreviventes, né? Efetivamente, né? E eu acho que isso tudo criam condições de possibilidade da experiência melancólica, né? Porque se o luto ele é fundamentalmente um trabalho, como diz o Freud lá no Luto e Melancolia, que ele se faz no plano da singularidade, né? Ele tem como condição prévia, né, o trabalho, o ritual do luto, né? O ritual do luto é um trabalho coletivo, né, onde as pessoas vão à casa do morto ou vão ao cemitério, né, honrar o morto, né, dignificar o morto, né? E eu acho que na medida em que nós não fizemos esse trabalho de dignificação dos mortos, né, o nosso trabalho de luto ficou prejudicado, né, efetivamente, né, de maneira que a gente fica amarrado numa experiência propriamente melancólica, né? E essa experiência melancólica, né, ela aparece, às vezes, de uma maneira muito sutil, né, mas suficientemente evidente, né, que é, por exemplo, um certo tédio que marca a nossa vida hoje. Todos nós estamos mais ou menos entediados, ou isso que a gente fala sempre, eu estou cansado, né? Eu estou cansado, né? Você está me ouvindo? Abaixou um pouco o som, se você puder aproximar, seria bom.
gente reclama muito que está cansado, que a gente não aguenta mais a coronavírus, mas esse cansaço, ele é um sinal melancólico, né? Se a gente for ler a literatura, os romances do Scott Fitzgerald, né, que foi um homem que sofreu a pandemia da febre amarela, né? É interessante que nos relatos do Scott Fitzgerald não existe nenhuma menção à pandemia da gripe espanhola. Mas os personagens do Scott Fitzgerald são melancólicos, entediados e pessoas que sentem o cansaço de viver, ter que carregar a vida, né? Então, só para concluir, né? Porque agora eu acho que eu já passei muito do tempo que eu tinha previsto, né? Eu queria dizer, né, que existem duas formas de subjetivação básica que são subjacentes a essas diferentes formações sintomáticas, né? Uma que é uma experiência de desamparo, preciso dizer para vocês, essa é uma noção que a gente herdou do Freud, né? Uma segunda que é uma experiência de desalento, né? E eu acho que a diferença entre o desamparo e o desalento é que no desamparo o sujeito ainda acredita, né, que ele pode ter o socorro do outro caso ele chore, caso ele faça um apelo, né? E ele pode se sentir, então, protegido por esse desamparo. Enquanto que no desalento, o sujeito não acredita mais, né, que o seu choro é capaz de provocar no outro uma experiência de abraço, uma experiência de acolhimento, né? Eu estou chamando a atenção disso, né, porque eu acho que essas duas formas de subjetivação, né, que estão, vamos dizer assim, que estão na infraestrutura, né? Desculpe essa metáfora marxista, né? Está na infraestrutura dessas diferentes formações sintomáticas que eu descrevi, né? Elas estão ligadas também, e esse é o último ponto que eu quero de fato assinalar, a diferentes formas de governabilidade em relação ao coronavírus, né? Isto é, nós tivemos diferentes formas de governabilidade em relação ao coronavírus, e essas formas de governabilidade foram capazes de apaziguar, de evitar o desalento, ou de promover o desalento, ou de promover o desamparo às expensas do desalento, né? Então, por exemplo, é patente que os países asiáticos lidaram muito melhor com a pandemia do que os países ocidentais, né? Por quê? Os países asiáticos são culturas holísticas, né? Enquanto culturas holísticas, segundo Liu Jumon, né, elas acedem, né, à ordem coletiva e aquilo que o Estado, né, a ordem coletiva delas exige, de maneira que elas podem aceitar os processos de restrição sanitária com muito mais facilidade, né? Eu acho que, por conta disso, a incidência e prevalência do coronavírus e das mortes e casos nos países asiáticos foi muito menor do que no Ocidente. No Ocidente, a gente tem duas situações. A gente tem os países europeus, né, que, em grande parte, né, na medida que nós somos sociedades ditas individualistas, né, ainda de acordo com a tipificação do Dumont, né, e como sociedades individualistas, né, nós somos rebeldes ao Estado. Então, o Estado teve que fazer um trabalho efetivo de comunicação, né? Com vistas à proteção das suas populações, né? Para que elas pudessem respeitar as restrições sanitárias, né? Isso faz com que, nos países europeus, né, a incidência da doença e dos casos
as contaminações foram relativamente médias comparado a outros países, né? De forma que a experiência básica dos europeus em relação a isso foi a experiência do desamparo, né? E uma terceira forma de governabilidade inteiramente diferente foi que aquilo que se deu tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né? Onde tanto Trump quanto Bolsonaro investiram na produção da dita imunidade de rebanho, né? Isto é preciso que as pessoas se contaminem, algumas vão morrer, mas o resto vai viver, em nome de uma preocupação de ordem econômica, do imperativo econômico, ao invés do imperativo sanitário, né? Quando se sabe, pela experiência de outras epidemias e pandemias, que se você só consegue incrementar a economia quando o quadro sanitário se regulariza, né? Mas tanto Trump quanto Bolsonaro, né, investiram, né, nessa perspectiva econômica, né? E com isso eles são responsáveis por uma experiência genocida, tanto da população brasileira quanto americana, né? De maneira que o Brasil e os Estados Unidos são os líderes mundiais da mortalidade, né? O que existe de comum entre Bolsonaro e Trump, né? Entre os Estados Unidos e o Brasil, né? É que, enquanto que os países europeus e a China respeitaram, de alguma maneira, o primado do discurso da ciência, né? Tanto Trump quanto Bolsonaro assumiram uma posição negacionista em relação ao discurso da ciência, né? Em decorrência, né, da sua aliança com os grupos neopentecostais, né? Então, a presença do neopentecostalismo no Brasil e nos Estados Unidos, ele é corresponsável por esse genocídio feito nos Estados Unidos e no Brasil. Então, vocês veem que diferentes, de maneira que as nossas populações, nós, os americanos, fomos jogados ao desalento, propriamente dito, onde a gente não sabia com quem contar, né? Porque a ordem coletiva não nos protegia. E com isso nós atingimos esses patamares catastróficos de morte e de contaminações. Eu vou ficar por aqui, teria muito ainda a dizer, né? Mas acho que eu já aluguei o ouvido de vocês demais, né? Se vocês tiverem questões. Que é isso, Joia. É sempre um prazer te ouvir. E você vai poder falar mais um pouquinho, com certeza, que sempre tem questões. Bom, está aberto. Quem quiser, pode colocar suas questões. Não fiquem tímidos. Não fiquem tímidos. É timidez, calma. Daniel, se alguém quiser, pode botar no chat também e você lê. Oi? Sim, claro, alguém pode as pessoas também podem escrever a pergunta no chat e você lê a pergunta. Se alguém quiser. Sim. Às vezes o som está difícil, etc. Eu vou fazer uma pergunta. Ontem eu estava até comentando, estava lembrando daquela passagem do que termina o mal-estar na civilização, em que o Freud fala que é muito fácil para os homens se exterminarem uns aos outros, né? Quando ele fala da ação da pulsão de morte, e que resta saber se a pulsão de vida vai conseguir
conter essa ação da pulsão de morte, vai conseguir fazer com que a humanidade não se aniquile totalmente, né? E quando a gente olha essa situação atual, essa recusa dos países, né, de assumir uma ação coordenada que de fato permitisse conter a pandemia, a gente fica com a impressão que a pergunta que o Freud colocou ali no mal-estar da civilização está mais ou menos que está sendo respondida, parece que está bem claro que a humanidade vai conseguir mesmo se auto-aniquilar, né? Eu queria saber qual que é a sua visão, se você acha que tem uma esperança assim, desse jogo não ser vencido pela pulsão de morte. Acho que o som está desligado, não está? Microfone, por favor, João. Obrigado pela pergunta. Quer dizer, eu acho que eu acho que isso pode ser problematizado de diferentes maneiras, né? Retomando essa oposição que eu tentei estabelecer por desamparo, desalento, né? Dizemos que na experiência do desamparo, onde existe uma certeza ou expectativa do sujeito de que o outro pode protegê-la, né? Eu acho que nós estamos diante de uma economia pulsional, né? Onde a pulsão de morte ela está sendo regulada pela pulsão de vida, tá? Agora, quando nós estamos em situações do desalento, né? Onde nós não podemos esperar nada do outro, né? Onde a gente tem que se virar, nós estamos diante de um domínio da pulsão de morte sobre a pulsão de vida. Esse é o primeiro aspecto, né? Disso ser explorado. Um segundo aspecto, né? Ligado também a isso, eu acho que é a questão do narcisismo das pequenas diferenças, né? Na medida em que o que a gente assistiu durante a pandemia, né? Foi a ausência quase completa de solidariedade ou de conjunção entre os países, né? Onde cada país pensou na sua população, né? E o que se passava com outros países importava muito pouco, né? Daí certas disputas que se deram, por exemplo, diante de países que tinham comprado insumos sanitários na China, né? No começo da pandemia, o Trump chegava lá e dava mais e impedia que os países que tinham comprado aquela carga antes pudessem receber, né? Em nome de que quem tem mais dinheiro leva e quem não tem dinheiro morre, né? Esse foi um aspecto dessa ausência de solidariedade, como também aconteceu de o Brasil ter comprado cargas na China, né? E ter parado, os aviões brasileiros terem parado no aeroporto de Marseille, na França, né? Para se reabastecer, e o governo Macron se apropriou de parte dessa carga, né? Então a gente vê novamente aí, né, essa dimensão do narcisismo da pequena diferença, onde você pode ver novamente essa incidência, né, propriamente dita da pulsão de morte, né, de acordo com a sugestão, né, que você fez. E terceiro, né, novamente no campo do narcisismo da pequena diferença, aquilo que eu já me referi aqui, de que os vacinados no mundo, né, são os países ricos ou os países emergentes, porque os países pobres, né, não dispõem de vacina, né? Eu acho que o exemplo emblemático disso é a África, né, onde 10% da população não foi vacinada, né? E com todo o perigo que isso representa, porque a África, junto com outros países do Sudeste Asiático, como o Vietnã, por exemplo, um país pobre, né, podem se transformar no celeiro de novas variantes do coronavírus, e isso pode invadir e desarrumar, né, a suposta segurança alcançada pelos países europeus ou os países ricos,
por essas novas variantes que vão acontecer. Aí nós vemos novamente, né, esse narcisismo das pequenas diferenças incidindo, né, nessa dinâmica geopolítico-sanitária. Entende, Fátima? Eu entenderia a sua pergunta nessa tríplice chave. Não sei se eu te respondi. Respondeu, sim. Muito obrigada, Jo. Sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada. Eu tenho aqui também algumas questões para colocar para você. Tem uma que, na verdade, um pouco ressoando o que eu próprio apresentei, enfim. Me chegou aos meus ouvidos que você, inclusive, usou essa imagem em alguma fala sua, que é a passagem do Lacan, onde ele está comentando o dilema entre a bolsa ou a vida. Né? E que houve claramente uma escolha pela bolsa, né? E eu diria mais ainda, me parece, uma identificação com a bolsa em detrimento da própria vida, ou do próprio vivo. Né? Enfim, até porque, para quem tem a bolsa, né, a vida em questão é a do outro, em geral. Né? Então, tem isso que eu acho que eu queria ouvir você um pouco. Agora, tem uma outra coisa que está me preocupando aqui, que volta e meia bate na minha cabeça. Eu acho que eu consegui formular minimamente, que é o seguinte: tem uma coisa que a modernidade prometeu, né, que é a construção de uma espécie de laço universal entre todos os homens. Né? E muito do que você está colocando, quando você coloca, por exemplo, o problema da África, né, me desperta essa questão. Por um certo lado, a gente fez e a gente faz, né, incessantemente a crítica do universal. Né? Agora, quando chega nessa situação, será que não nos faz falta algo da ordem do universal, algo da ordem de um laço, né, que abarque todos, né? Algo que diga todos somos? Então, eram essas duas coisinhas aí. Obrigado, Daniel, pelas questões. A primeira questão que você fez sobre a Bolsa e a Vida, né, que é uma referência ao Mercador de Veneza do Shakespeare, né, que o Lacan comenta, né, no seu seminário, acho que 7, né, se não me engano, né? Ele é o 10, não me recordo. É o 11. Seminário 11, né? Onde ele comenta essa passagem, né? Mas ele comenta essa passagem de uma maneira muito ambígua, né? Ele diz que você não pode nem abrir mão da bolsa, nem abrir mão da vida, né? Na medida em que, se você abrir mão da bolsa, você perde a vida; se você abrir mão da vida, você perde tudo, né? Ele não hierarquiza a vida em relação à bolsa, isso que eu quero dizer, né? Então, em relação a isso, eu acho que o que aconteceu, né, naquelas diferentes soluções de governabilidade que eu assinalei, né, é que eu acho que os países que optaram, nas formas de governabilidade que optaram pela vida, né, e colocaram a questão econômica provisoriamente no segundo plano, acreditando que, de acordo com a experiência histórica de outras epidemias e pandemias, né, que a economia volta a funcionar com mais rapidez, desde que a questão da vida esteja assegurada, né? Nós tivemos aí uma aposta pela vida e não pela bolsa. Eu acho que em países como o Brasil, né, e os Estados Unidos, houve efetivamente uma escolha pela bolsa, né, uma solução economicista, se a gente pode dizer, né, onde o desejo de que o mercado, né, era fundamental, né, levou a essa mortandade, né, que a gente assistiu tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que atingiu dimensões marcadamente apocalípticas, né, eu acho. Né? Em relação à sua segunda pergunta, né,
É claro que o ideal humanitário sempre foi uma ideologia, né, ocidental, né, mas exatamente é uma ideologia, como toda ideologia, né, a ideologia exibe, né, a sua inconsistência, né. E eu acho que em momentos críticos como esse, né, em momentos críticos como esse, é que nós assistimos como essa falta de solidariedade, ou esse ideal humanitário, ele não passa de uma balela, né? Onde o que se viu aí, de acordo com esse narcisismo das pequenas diferenças, foi uma preocupação dos países com as suas populações às expensas dos outros. Eu dei vários exemplos aqui sobre isso, né? Então, quer dizer, nós assistimos hoje, né, em função da pandemia, um retorno relativo ao Estatuto do Estado-nação, às expensas de dar um limite à globalização, né? Por conta dos apuros que os países viveram durante a pandemia, tipo, a China passou e a Índia passaram a produzir os insumos sanitários. Na hora que veio uma pandemia, eu fico de calças curtas sem ter insumos sanitários que eu possa produzir no meu território, né? Então, acho que os países passaram a tentar trazer, os estados tentaram trazer para si algo que eles tinham cedido ao processo de globalização, né? É isso que eu estou chamando de que há uma tentativa de reforçar o estatuto do Estado-nação, né? Vejam, por exemplo, o Macron, que estava numa ferrenha campanha neoliberal na França, quando estourou a pandemia. 2 meses depois, ele estava dizendo que era preciso reforçar o Estado francês, né? Mas eu acho que o Macron é um exemplo dentre muitos, né, do que aconteceu no mundo todo. Então, vejam bem, qual é a minha proposta, né? Utópica, mas uma proposta, né? É que o Estatuto de Nações que vivem balcanizadas no mundo, né, ele constitui o campo daquilo que a gente chama da ordem internacional. A ordem internacional não é uma ordem solidária, não é uma ordem não é uma ordem solidária e não é uma ordem que dê uma equivalência entre os diferentes países ou que dê à vida, né, um primado maior, né, do que a economia, né? Então, eu tenho a impressão que se a gente puder sair dessa que a gente entrou para uma outra, trazer do aprendizado, da experiência trágica da pandemia, um ganho civilizatório para nós, seríamos nós construir uma ordem cosmopolita, que não é internacional, no lugar da ordem internacional, onde a gente poderia, talvez, relativizar o peso do Estado-nação e, quem sabe, né, a gente poder criar aquilo que você sugeriu, né, de ter um certo ideal humanitário, né? Mas é isso. Excelente, excelente. Obrigado, obrigado. Fernando, está querendo fazer uma pergunta também? Oi, Joel, tudo bem? Opa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a tua fala. Eu achei extremamente importante nesse momento. E a gente pensar sobre várias questões que tu trouxeste. Uma que me chamou muito a atenção, e depois eu quero chegar nisso que tu chegou agora, é nessas duas formas de subjetivação, do desamparo e do desalento, essa diferença, né? Eu acho extremamente importante para pensar o mundo hoje, porque no desamparo tu tem essa ideia do outro, ele existe um outro, e no desalento parece que esse outro não existe, ele não está lá, né? E isso acaba casando com o que tu estava trazendo do narcisismo das pequenas diferenças, diretamente, porque a gente hoje não tem o diálogo está muito difícil,
com o diálogo com o outro não existe, eu não tenho nada a aprender com o outro. A gente fica fechado, cada um no seu grupo. E aí a minha questão, se a gente poderia pensar para além da nossa dificuldade, que era anteriormente essa dificuldade de lidar com a autoridade, né, com o lugar de autoridade desse que esse outro acabava assumindo, no desamparo. Então, o desamparo tem essa relação com a autoridade. Se no desalento, a gente seria para além dessa relação com a autoridade, seria de uma dificuldade de relação com o outro mesmo, com o outro semelhante, com a vida em comum, né? Talvez muito pautado pelo narcisismo das pequenas diferenças, que vem, digamos, inflacionado pelo neoliberalismo. Eu acho que o desalento se junta à questão da perda de domínio da pulsão de morte pela pulsão de vida, onde a pulsão de morte se transforma em pulsão de destruição, né, propriamente dita, né, de acordo lá com Freud, né? E eu acho que nessa medida, né, o narcisismo da pequena diferença se impõe porque o outro, eu não posso aceitar o outro na sua diferença, né, como um igual, mas diferente de mim. Mas eu passo a considerar o outro como um adversário ou como um inimigo, né? E como adversário e inimigo, né, a única possibilidade que eu tenho diante dele é matar para não ser morto. É essa lógica, né, que marca esse tipo de experiência radical do narcisismo das pequenas diferenças, né? De maneira que aquilo que o Freud descrevia, né, como efeito da Primeira Guerra Mundial, quando ele anunciou, né, o narcisismo das pequenas diferenças, lá no texto dele sobre psicologia das massas, né, em que ele estava descrevendo já a reconstrução da sociedade europeia sob as novas condições, né, e falar no narcisismo das pequenas diferenças era falar de que nós entramos numa outra forma de guerra, que era uma guerra civil permanente, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje. Eu acho também. Eu também acho. Obrigado. Bom, gente, chegamos às 18 horas, que é o horário que a gente estava mais ou menos previsto. Vamos ver se tem alguma última questão que alguém quer colocar. Bom, posso falar rapidinho? Não é uma questão, é bem rápido. Tudo bem, Joel? Tudo bem, Mônica. Prazer em revê-la. Obrigada, igualmente. Joel, na verdade, não é uma pergunta, mas eu quero agradecer o privilégio que eu tenho tido de te escutar e de encontrar, né, nas tuas palavras, eu acho que na clareza do teu raciocínio ético aberto, uma condição de seguir pensando a vida e a psicanálise, apesar do nosso atordoamento. Quero realmente te agradecer. Eu acho que é um privilégio para nós no GT poder contar sempre com esse encerramento que é fantástico. Muito obrigada. Só queria dizer isso. Muito obrigado, Mônica, pelo teu carinho, né? E ao carinho de todos vocês de terem me acompanhado hoje aqui, né? Esperamos continuar esse debate no outro encontro do GT. Não é isso, Mônica? Quem sabe com um jantar bem gostoso depois, não é, João? Seria presencial, né? Certo. Simone, você abriu o microfone, quer falar? Não, eu vou fazer minhas palavras da Mônica. Eu não consegui assistir inteira, corri aqui na rua para pegar pelo menos o finalzinho. Agradecer também, Hoje a maior parte eu perdi, mas são anos e anos desse privilégio de ter
Exato. Bem, como eu disse, como professor, escritor e colega, é um cara que marcou aqui a trajetória de todo mundo, né? Então, eu acho que a gente poderia terminar, né? Queria agradecer de novo ao Joel e, enfim, a todos que estão aqui valentes com a gente depois de 2 dias cheios de eventos. Foi um prazer, foi cansativo, mas foi um prazer. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, Daniel, também. Obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. Tchau, gente. Um abraço a todos.